Qual deles, irmã Liliana? Estava a ver o teu vídeo. Qual deles? Paulo Revelado 2. Amém, amém. Ontem era para fazer, mas depois, entretanto, fiquei ocupado aqui com algumas coisas, algumas tarefas cotidianas, né, do próprio dia, e acabei por não fazer. Mas hoje já estamos aí outra vez. Amém, amém, amém. Essa música, esse louvor é a oração do Pai Nosso, né? Em hebraico. Muito bom. Esse é um grupo de hebreus, né? Israelitas, que tem Yeshua como Mashiach. E eles fazem esses louvores muito bons em hebraico. A energia é diferente, né? Nesse caso é uma colaboração com um árabe também, né? Muito bom. Shalom, irmão Marco. Marco Costa. Acho que deve ser isso. Irmã Andy. Shalom. O nome deles é Solu. Solu Israel. Solu Israel. S-O-L-U Israel. Shalom, irmã Sueli. Mandy, shalom. Amém. Acho que já deve estar a acabar aqui. Irmã Georgiana, shalom. Preparem as vossas Bíblias para a gente começar essa leitura abençoada. A partir do capítulo 11. Vamos começar no capítulo 11. Aqui as próprias palavras de Paulo elas já começam a ficar mais tranquilas, né? Já começam a ficar mais tranquilas, o entendimento já é mais fácil. Já passamos aquele capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, onde havia esse jogo de palavras entre as leis, né? Ele estava ali a fazer um jogo de palavras e a dar o entendimento pleno de como guardar a Torá hoje em dia, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui no fundo. Pronto, só para ficar aqui de fundo, enquanto a gente lê. Anúncios e anúncios e anúncios. YouTube e os seus anúncios. Pronto. Amém. Bem, vamos lá então. Capítulo 11. Vamos ver o que é que Paulo tem para nos dizer aqui a partir do capítulo 11.
Então sabemos que o capítulo 10 ele estava aí a falar sobre as promessas, né, de Israel, do povo israelita, do povo de Israel, onde ele diz, então Deus esqueceu-se do seu povo de maneira alguma e tal, como a gente viu aí no último vídeo, né? Capítulo 11 vai começar assim, versículo 1. Nesse caso digo, Deus não repudiou seu povo de jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou seu povo, ao qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que o Antigo Testamento diz a respeito de Elias? Ele clamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que ficou, e agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, ela não se baseia em obras legalistas. De outra forma, a graça não seria mais graça. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra, como diz o Antigo Testamento. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até ao dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, cilada e castigo, que os seus olhos fiquem escuros para que não possam ver, e suas costas fiquem encurvadas continuamente. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço, ou seja, desse tropeço dos israelitas de não aceitarem Yeshua como Mashiach, né? Como Messias. É isso que ele está a dizer. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, ou seja, que a salvação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme, ou seja, provocar ciúme aos israelitas. E porquê provocar ciúme? Porque é que os israelitas haveriam, porque é que o povo de Israel, né, o que as pessoas hoje dizem, os judeus, porque é que eles haveriam de ter ciúmes dos gentios? Porque o próprio Yeshua, ao trazer a Torá, ao trazer a lei, ao trazer as instruções do Eterno, o padrão do Eterno, ao dar a conhecer o Deus dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a todas as nações do mundo, a todos os gentios, eles iam ficar com ciúmes, porque iam ver os próprios gentios a guardar a Torá, a guardar as instruções do Eterno, melhor que os próprios israelitas. Então é isso que o próprio apóstolo Paulo está a dizer aqui. Essa queda provocou com que a salvação viesse aos gentios e provocasse ciúme aos judeus. Só que se os próprios gentios, né, se os próprios cristãos hoje em dia eles dizem que a Torá ela está abolida, que não é necessária a Torá, qual o ciúme que o judeu haveria de ter? É por isso que muitos judeus eles não aceitam Jesus Cristo, eles não aceitam Yeshua como Messias, porque aqueles que se dizem seguidores desse Messias, desse Jesus Cristo, eles não guardam a Torá. E eles conhecem as próprias profecias do Eterno, né? Eles conhecem as próprias profecias que estão no Antigo Testamento. E eles sabem que o Messias vinha trazer a Torá para todo o mundo. Ele iria dar a conhecer o Deus dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, para todas as nações. Então, como é que eles podem acreditar nesse Messias que faz com que os seus seguidores não sigam a Torá, que rejeitem Israel? hum, e nós vemos a própria Igreja Católica, né? Tudo o que ela fez em nome de Jesus Cristo, né? Aí a perseguição que eles fizeram aos judeus, a morte, o holocausto, enfim, todas essas perseguições que a própria Igreja Católica fez em nome desse suposto Messias, né, que é Jesus Cristo. Então é normal que os próprios judeus eles não acreditem, eles não creiam nisso. Eles só vão começar a acreditar nesse Jesus Cristo, nesse Yeshua como Messias, quando eles virem que os próprios gentios estão a guardar a Torá. E aí vai ser provocado o ciúme dentro deles, como o próprio apóstolo Paulo estava a dizer. Então, versículo 12. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel é uma condição menos favorável que a dos gentios lhes traz riquezas, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude. Então, o próprio apóstolo Paulo aqui dá-nos uma chave que nós não devemos rejeitar os próprios israelitas, a gente não deve rejeitar esses próprios judeus. A gente sabe que existe muita contaminação nesse meio judeu, né?
Como o próprio Yeshua falou lá em Apocalipse, aqueles que dizem que são judeus, mas não são, que pertencem à sinagoga de Satanás. Então a gente sabe que há muito judeu que na verdade não é judeu, é apenas alguém que está convertido ao judaísmo, né? Está convertido a uma religião, né? Que não tem realmente essa semente, essa linhagem, digamos assim. Então aqui o apóstolo Paulo está a dizer, poxa, se o tropeço deles, se o facto deles não terem aceito Yeshua como Messias, trouxesse a bênção tão grande para nós, né, para os gentios, trouxesse as riquezas todas, o que será quando nós mostrarmos para eles e eles ficarem convencidos que Yeshua é o Messias? Né? Quão riquezas haverá no meio de todo o mundo, né? De tanto as nações como no próprio Israel. Será um grande benefício para todos. Então, versículo 13 diz assim: Entretanto, aos gentios, dentre vocês digo isto: pelo facto de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme, ou seja, o objetivo do Paulo era provocar ciúme, né? Era provocar ciúme nos próprios israelitas. Então, aqui nós já entendemos que o Paulo nunca abandonou a Torá, porque senão que ciúme ele haveria de provocar no meio dos israelitas? Os israelitas não teriam ciúme nenhum, não teriam nenhuma razão para ter ciúme. Os próprios israelitas diriam: pô, esse apóstolo Paulo é uma fraude, porque as profecias do Antigo Testamento hum, mostram que o Messias viria trazer a Torá para todo o mundo, né? Para todas as nações. Provocar ciúme a alguma das pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Versículo 15. Porque se o facto de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será vida entre os mortos. Outras traduções dizem ressurreição entre os mortos. Então vejam só a bênção que será quando os próprios israelitas reconhecerem Yeshua como Messias, né? Versículo 6. Porque se a halá oferecida como primeiros frutos, ou seja, como uma massa, se a massa oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, também o são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, ou seja, Israel, ele está a falar dos israelitas, foram quebrados, e você, uma oliveira brava, né, os gentios, uma oliveira brava, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da seiva, da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor que os ramos, né? Ou seja, não nos gloriarmos como se fôssemos melhores que os próprios israelitas. Contudo, se o fizer, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Então você dirá: os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado. É verdade, mas o que é que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar fé. Entretanto, você manterá o seu lugar apenas por causa da fé. Portanto, não seja arrogante. Ao contrário, tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, se ele não poupou os próprios israelitas, também não poupará vocês, ou seja, os próprios gentios. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e a sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro lado, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Sabendo aqui que Paulo ele está a falar para os romanos, né? Ele está a falar para a igreja ali de Roma, ou seja, gentios. De outra forma, você também será cortado. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de fé, ou seja, os próprios israelitas, né, os próprios judeus, se não, onde é que está? Se não persistirem na falta de fé, serão enxertados, ou seja, voltarão a essa aliança, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e enxertado de forma contrária à natureza em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira, né? Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, ou seja, a insensibilidade dos próprios judeus, dos próprios israelitas, em certo grau sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a sua plenitude. E é dessa forma que todo Israel será salvo. Como diz o Tanakh, como diz o Antigo Testamento, de Sião virá o Redentor. Ele afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, quando o último gentio, quando o último gentio for alcançado pelo Evangelho,
aí então dá-se a plenitude, né? Dá-se a plenitude dos gentios, dá-se a plenitude dessa promessa do Evangelho, né? Das boas novas, chegar a todo mundo, chegar a todas as nações, e então depois começa a obra sendo feita nos judeus, nos israelitas. Eles serão os últimos a serem alcançados, né? Versículo 28. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês. Mas quanto à eleição, ou seja, quanto às promessas, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos de Deus e seu chamado são irrevogáveis. Do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel. Também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles a recebam. Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. Ou seja, para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém encha o peito e diga que é melhor que o outro, né? Versículo 33. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu algo e o fez devolver? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Capítulo 12. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e santo para Deus, e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. Ou seja, muitas das vezes quando as pessoas veem a palavra santo, elas ficam escandalizadas, elas acham que é algo muito difícil, né? Que é ser o santinho, que é nunca pecar. Mas a palavra santo, ela significa separado. E o que é isso de ser separado? Separado, quando essa palavra hebraica do santo, do kadosh, é alguém que é separado do comum. Ou seja, no nosso caso, somos nós que somos separados do mundo, somos separados do padrão do mundo. É as próprias pessoas dizerem assim, poxa, aquela pessoa é diferente, por que aquela pessoa faz assim? Então, isso é ser santo, isso é ser separado. Não tem nada a ver com perfeição, com quase ser um anjo na terra. É óbvio que isso é uma consequência, mas acima de tudo, a raiz dessa palavra, kadosh, ela significa separado, ser separado do comum. Separado do comum é ser santo, é algo sagrado, é algo que nós damos valor, né, pela sua sacralidade, se é essa a palavra certa, né? Então aqui continuando, isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões do mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Ou seja, isso é um trabalho constante. Isso faz parte de nós desenvolvermos a nossa salvação, que é nós renovarmos a nossa consciência, renovarmos a nossa mente segundo o padrão bíblico, segundo o padrão das Escrituras. Aquilo que Deus diz que nós somos, as promessas que nós temos, tudo isso é essa renovação da mente, né? Enquanto o mundo diz que nós não somos amados, nós sabemos que somos amados, né? Tudo isso é essa renovação da mente. Por isso digo, cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre cada um de vocês. Não, por isso digo a cada um de vocês, pela graça que me foi dada, que não exagerem nas ideias sobre a própria importância, ou seja, sobre nós próprios. Em vez disso, desenvolvam uma avaliação sóbria de si mesmos, baseada no padrão dado por Deus a cada um, isto é, a fé. Há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos e unidos ao Messias. Compreendemos um único corpo, e cada um de nós pertence aos outros. Contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. Se o seu dom for profecia, use-o na medida da sua fé. Se for de serviço, use-o para servir. Se você for um mestre, use o dom para ensinar. Se você for um conselheiro, use o dom para confortar e exortar. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de forma simples e generosa. Se você estiver na liderança, lidere com diligência e zelo.
Se for alguém que pratica atos de misericórdia, faça-o com alegria. Não amem apenas de forma exterior. Rechacem o que é mau e apeguem-se ao bem. Amem-se devotadamente, com amor fraternal e deem exemplos uns aos outros ao demonstrar respeito. Não sejam preguiçosos quando é necessário trabalho árduo. Sirvam, porém, ao Senhor com fervor espiritual. Ou seja, tudo isso são instruções do próprio Paulo. É como se ele tivesse a dar uma receita de como é servir o Eterno e ter consciência do que é o corpo, né? O corpo do Messias. Somos vários membros dentro do mesmo corpo. Cada um tem a sua função. Um para a profecia, outro para o serviço, outro para ser mestre, outro é evangelista, outro é pastor. Então, basicamente, é isso que o Paulo está a ensinar aqui à igreja de Romanos. Alegrem-se na sua esperança, sejam pacientes ao passar por dificuldades e não se afastem da oração. Oração é o mais importante, né? Tudo na nossa vida, a única coisa, o primeiro ministério que a gente deve ter na nossa vida é uma vida de oração. Se nós temos uma vida de oração, uma vida de comunicação com Deus, tudo vai ser alinhado. Tudo vai ser alinhado. Versículo 13. Partilhem o que têm com o povo de Deus e sejam hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com quem se alegra e chorem com quem chora. Sejam sensíveis para com as necessidades alheias. Não se considerem melhores que os outros. Façam, porém, das pessoas humildes seus amigos. Não sejam arrogantes. Não paguem o mal com o mal, mas tentem fazer o que todos consideram bom. Se possível, e quanto depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Jamais procurem vingança, meus amigos. Em vez disso, deixem isso para a ira de Deus, porque está escrito no Tanakh, no Antigo Testamento, né, nos escritos. Adonai diz: a vingança é minha responsabilidade. Eu a executarei. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dê-lhe algo para beber, porque ao proceder dessa forma você amontoará brasas ardentes sobre sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Essa é uma chave que nós devemos levar para a nossa vida. Não importa o que as outras pessoas façam de mal a nós, paguem sempre com o bem, porque é dessa forma que se amontoa brasas na cabeça das pessoas, né? E se nós formos pagar o mal com o mal, acabamos por estar a dar energia, a dar sustentabilidade, né? A dar vida àquele sentimento mau, né? Deixem-me beber aqui um pouco de água que já estou com a garganta seca. Shalom a todos. Capítulo 13. Todos devem obedecer às autoridades do governo. Não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades existentes foram colocadas onde estão por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade resiste ao que Deus instituiu. E os que resistem trarão juízo sobre si mesmo. Nós vimos que na própria pandemia, no tempo da pandemia, muitos acabaram por usar esse versículo de uma forma errada. A dizer, não, porque o governo mandou as pessoas tomarem injeção, né? Então nós temos que tomar porque senão é uma desobediência, porque o governo é uma autoridade e tal, tal, tal. O governo é uma autoridade, sim. Existem autoridades instituídas, né? Tudo o que é autoridade, polícia, etc. Todas essas forças de segurança, tudo isso são autoridades designadas pelo Eterno para manter a ordem na própria terra. Porém, a gente não deve obedecer a partir do momento que nos leva a pecar. A partir do momento que leva a transgredir a própria lei, as próprias escrituras, a base da fé, nós não somos obrigados a obedecer. Senão, na marca da besta, que será aí através do governo, né, do governo mundial, de um único governo, nós não estaríamos a desobedecer às escrituras, né? Então, versículo 3. Pois os governantes não são um terror para a boa conduta, mas para a má. Você não quer temer quem possui autoridade? É simples. Faça simplesmente o que é bom e você obterá a sua aprovação. A autoridade é serva de Deus para seu benefício. Contudo, se você fizer o que é errado, tema. Não é à toa que ela detém o poder da espada, pois é serva de Deus como uma vingadora para punir os transgressores. Tão simples quanto isso. Né? A gente não deve temer a autoridade porque nós andamos de acordo com o bem, né? De acordo com as regras que devemos cumprir nessa terra. Versículo 5. Outra razão para obedecer, além do temor da punição, é a questão da consciência. Isso é também motivo pelo qual vocês pagam imposto.
pois as autoridades são servidores públicos e sempre cumprem suas incumbências. Paguem o que se deve a todos. Se você deve ao coletor de impostos, pague o imposto. Se você deve ao fisco, pague a dívida. Se você deve respeito a alguém, respeite. Se você deve honra a alguém, honre. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Ou seja, há muitas pessoas hoje em dia que, naquela esperteza, elas acabam por fugir ao fisco, né? Elas acabam por sonegar, né, o próprio imposto, acabam por fazer aí jogadas com os próprios contabilistas e tal para fugir àquilo que a lei determina. Assim, podem tirar de um lado, mas mais tarde o próprio Eterno, as próprias leis espirituais que foram definidas pelo Eterno, vai acabar por tirar esse dinheiro, né? O próprio inimigo nas cortes celestiais, naquilo que ele nos acusa, faz com que o valor seja retirado. Tudo aquilo que a gente roubou, seja numa doença, seja num carro que se estraga, seja num eletrodoméstico em casa que se estraga também. Então não adianta querer fugir àquilo que está estabelecido, né? Pois os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice e muitos outros estão resumidos nesta única regra: ama o seu próximo como a si mesmo. O amor não prejudica o próximo, portanto o amor é a plenitude da Torá. Além de tudo isso, ou seja, muita gente aqui acaba por dizer: ah, não, porque a Torá é só amor. Tá, mas para eu saber o que é amor, eu preciso de saber ah, como é que eu demonstro esse amor. Eu preciso de saber quais são as ações, né? Eu preciso saber o que é certo e o que é errado. Então eu preciso da Torá, né? Além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. Ou seja, pois a salvação está mais próxima do que quando começamos a ter fé, né? A noite está acabando e o dia já chega. Deixemos de lado os atos das trevas e armemo-nos com as armas da luz. Vivamos de forma adequada, como as pessoas fazem durante o dia, não em festas e bebedeiras, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se do Senhor Yeshua, o Messias. Não desperdicem o tempo para pensar sobre como agradar aos desejos pecaminosos da velha natureza. Ou seja, não andem ali com a cabeça ocupada naqueles desejos antigos, né? Se vocês alguma vez recebem um pensamento errado, um pensamento impuro, um pensamento que nós sabemos que vem da nossa velha natureza, que vai contra as escrituras, distraiam a vossa cabeça com outra coisa. Vão para a oração, comecem a orar, peçam ajuda ao Eterno, peçam ajuda ao Espírito Santo, ocupem a vossa cabeça com a Bíblia, vejam um filme bíblico, vejam qualquer coisa, só não sucumbam a esse desejo, tá? É isso que Paulo está a falar aqui. Vamos iniciar já o capítulo 14. Com respeito à pessoa cuja confiança é fraca, ou seja, cuja fé é fraca, receba sem argumentar ou emitir opiniões. Uma pessoa pensa que é permitido comer de tudo, ao passo que outra, com a fé fraca, come apenas vegetais. Quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém de certos alimentos, e o abstinente não deve julgar quem come de tudo, porque Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo de outra pessoa? Aos olhos do seu próprio Senhor, a pessoa será aceita ou reprovada, e a verdade é que ela será aceita porque o Senhor é capaz de fazê-lo. Ou seja, neste versículo, aqui é mais uma vez as pessoas utilizam a dizer, não, porque aqui Paulo está a dizer que tudo pode ser comido e tal. Só que, de acordo com alguns estudiosos, em Roma havia essas pequenas doutrinas em termos de dietas, né? Ou seja, como ele diz aqui, um que tem a confiança fraca só come vegetais, só come, ou seja, era um vegetariano da altura, né? Enquanto ele diz quem quiser comer de tudo apenas receba a pessoa. Ou seja, nós não vamos impedir alguém de vir conhecer o Eterno, de vir conhecer Yeshua, porque aquela pessoa naquele momento está a comer porco, está a comer alimentos impuros. Primeiro tragam a pessoa para dentro, façam a pessoa conhecer a palavra, façam a pessoa ter o conhecimento do Espírito Santo, façam a pessoa sentir o cheiro de Yeshua, sentir o cheiro da obediência, sentir o cheiro de andar de acordo com a Torá. E depois, com o passar do tempo, o próprio Espírito Santo já dentro da pessoa, já quando a pessoa reconhece Yeshua, quando a pessoa aceita a palavra, o próprio Espírito Santo dentro da pessoa, ela começa a mudar a pessoa em si. E aí a gente, liderados também pelo Espírito Santo, né? Quem tem esse papel de ensinar, quem tem esse papel de ser pastor, etc.,
num trabalho em conjunto com o Espírito Santo vai dizendo, olha, já podes introduzir desta forma, começa a introduzir a questão das regras alimentares dessa pessoa e tal. E aí, passo a passo, a pessoa vai adentrando nas tradições, nos mandamentos das regras alimentícias, né? Das regras alimentares. Então, basicamente, é isso que Paulo está a dizer aqui, né? Para a gente ter sensibilidade, para a gente ter inteligência, para nós sermos astutos. Ou seja, nós não podemos chegar a uma pessoa que está a chegar agora da fé, ou seja, que ainda nem conhece o Eterno. Vamos dizer que estamos numa obra de evangelização e nós já vamos dizer: não, tu para conheceres o Eterno, para estares com o Eterno, precisas de deixar de comer porco, deixar de fazer isto. A pessoa vai ficar escandalizada, a pessoa vai se assustar, a pessoa não vai aguentar aquele fardo inicial, né? Então, versículo 4: quem é você para julgar o servo de outra pessoa? Aos olhos do seu próprio Senhor, a pessoa será aceita ou reprovada. E a verdade é que ela será aceita porque o Senhor é capaz de fazê-lo. Uma pessoa considera alguns dias mais santos que outros, ao passo que outra pessoa considera-os todos iguais. O importante é que cada pessoa esteja plenamente convencida. Quem considera um dia especial, o faz para honrar a Deus. Também quem come de tudo, come para a honra de Deus, por lhe dar graças. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre só para si próprio. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, foi por essa razão que o Messias morreu e voltou à vida, para poder ser o Senhor de mortos e de vivos. Então, por que você julga o seu irmão? Ou porque o desprezam? Todos nós estaremos diante do trono do juízo divino, pois está escrito no Antigo Testamento: como eu vivo, diz Adonai, todo joelho se dobrará perante mim, e toda a língua reconhecerá publicamente a Deus. Portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Paremos então de julgar os outros. Em seu lugar, façam este julgamento. Não ponham uma pedra de tropeço, nem uma armadilha no caminho do seu irmão. Sei, isto é, fui persuadido pelo Senhor Yeshua, o Messias, que nada é impuro por si mesmo. Mas se alguém considera alguma coisa impura, então para ele é impuro. Relembrando, ele nunca poderia ir contra a Torá, né? Se ele tivesse a dizer aqui que todas as comidas fossem puras, ele então estaria a criar uma outra lei, estaria a se opor à própria lei do Eterno, e isso não poderia acontecer. Então Paulo não está a falar nesse, ou seja, não está a falar para esses alimentos que a própria Torá diz que são impuros. Ele está a falar, muito provavelmente, é o que eu acredito, é o que eu sinto, ele está a falar para costumes ali que os próprios romanos tinham, né? Costumes que todas as culturas acabam por ter. Existem culturas, por exemplo, a própria Índia. A própria Índia ela considera a vaca um animal sagrado que não se pode comer. Então é algo que é uma doutrina alimentar daquele próprio país, né? Daquela própria nação. Então, muito provavelmente, eu acredito dessa forma que o que Paulo está a dizer aqui é exatamente algo parecido com isso. Determinados alimentos que os próprios romanos, a própria cultura ali italiana, né, romana, determinava como impuros. Tá? Então é isso que ele está a dizer. Ele não poderia ir contra a Torá. Ele não poderia estar a dizer, não, porque porco é puro. Não pode, né? Porque a própria Torá diz que o porco é um animal impuro. Tá? Versículo 15. E, caso seu irmão seja perturbado pelo que você come, sua vida não mais será marcada pelo amor. Não permita que as coisas consideradas boas por vocês sejam tidas por más, porque o reino de Deus não é comer nem beber, mas justiça, shalom e alegria na rua Hakodesh, no Espírito Santo. Então, mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo a apelar à sensibilidade, à inteligência, à astúcia, né? Todo que serve dessa forma, todo que serve dessa forma ao Messias agrada a Deus e recebe a aprovação das outras pessoas. Por isso, procuremos as coisas que oferecem paz e edificação mútua. Não destruam o trabalho de Deus por causa de comida. Pronto, aqui ele fecha. Opa, já perdi aqui já perdi aqui o versículo. Mas ele fecha tudo nessa chave, com essa chave de ouro, né? Não prejudiquem o trabalho de Deus, ou seja, não prejudiquem o trabalho da salvação que Deus deseja salvar todas as pessoas, né? Ali, acho que é no, ou é em Timóteo ou é em Tito, existe um versículo que diz isso, né? O desejo do Eterno é que todos sejam salvos. Então é o que ele está a dizer aqui, não destruam o trabalho de Deus por causa de comida,
né? Ou seja, chegar ao pé da pessoa e obrigar a pessoa ali a cumprir logo inicialmente as regras alimentares da Torá. A bem da verdade, todas as coisas são limpas, mas é errado que alguém, por causa do que come, faça alguém se desviar. Bom é não comer carne, beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça seu irmão tropeçar. O que você crê a respeito de tudo isso, guarda entre si mesmo e Deus. Feliz a pessoa que não condena a si própria quando aprova algo, mas quem nutre dúvidas condena-se se comer, porque sua ação não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. É muito engraçado aqui como Paulo nos mostra a maneira que ele tinha de agir nessa obra evangelística, nessa obra de levar a salvação, levar o evangelho às outras pessoas. Aqui ele próprio diz: bom é não comer carne, beber vinho e nem fazer qualquer coisa que faça seu irmão tropeçar. Ou seja, o que é que ele está a dizer aqui? Vamos imaginar que amanhã a gente conhece uma pessoa que ela é vegetariana e ela quer conhecer o Eterno. O próprio Paulo ali adotava uma postura de como ele também não comesse carne. Ou seja, para manter aquela pessoa por perto, para que aquela pessoa ficasse cada vez mais perto de Yeshua, fosse tomada cada vez mais ali pelo Espírito Santo, pela presença, pela luz que o próprio Paulo tinha, para que então, quando ela tivesse preparada para receber um alimento maior, ele introduzia então a Torá num trabalho conjunto com o Espírito Santo. Tá? Tudo é um trabalhar conjunto com o Espírito Santo. É por isso que a gente necessita do Espírito Santo. Não é só a Torá. A gente precisa do Espírito Santo para fazer esse trabalho em conjunto. O Espírito Santo faz o trabalho espiritual, faz o trabalho dentro do coração da pessoa e nós mostramos a verdade, nós ensinamos. Tão simples quanto isso. E vamos então para o capítulo 15, né? Versículo 1. Portanto, nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas de quem não é forte, em lugar de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo e agir para o bem dele, edificando, pois mesmo o Messias não agradou a si mesmo. Ao contrário, o Tanakh diz: os insultos de quem te insultava recaíram sobre mim. Porque todas as coisas escritas no passado tinham o propósito de ensinar-nos, para que por meio do encorajamento do Antigo Testamento pudéssemos nos agarrar pacientemente à nossa esperança, e que Deus, a fonte do encorajamento e paciência, lhes dê a mesma atitude demonstrada pelo Messias Yeshua, para que, unânimes e em uma só voz, vocês possam glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Portanto, acolhamos uns aos outros como o Messias os acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo que o Messias se tornou servo do povo judeu para demonstrar a confiabilidade de Deus ao confirmar as suas promessas feitas aos patriarcas, a fim de demonstrar a sua misericórdia ao fazer os gentios glorificarem a Deus. Como está escrito no Tanakh: por causa disso eu te reconhecerei entre os gentios e cantarei louvores a teu nome. E diz outra vez: gentios, regozijem-se com o povo dele. E mais, louvem a Adonai todos os gentios, que todos os povos o louvem. E mais, Isaías diz: a raiz de Jessé virá, aquele que surge para governar os gentios. Ou seja, está a falar de Yeshua, né? Os gentios depositarão nele a sua esperança. Que Deus, a fonte da esperança, revista-os totalmente com alegria e shalom, à medida que continuam confiando para que o poder da Ruach HaKodesh, o poder do Espírito Santo, vocês possam transbordar com esperança. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que vocês estão repletos de bondade, cheios de conhecimento e capacitados para aconselhar-se mutuamente. Todos esses elogios de Paulo é tudo para transformar a mente das pessoas, né? Não é que eles fossem já todos cheios disso. Nós vemos esse exemplo, um exemplo disso na própria carta aos Coríntios. No início da carta aos Coríntios, ali o próprio Paulo começa a elogiar tão fortemente ali a igreja de Coríntio, a dizer nenhum dom vos falta e tal, como se eles fossem perfeitos. E depois, passado à frente, ele vem apresentar um pecado gravíssimo da própria igreja de Coríntio. Então, o próprio Paulo aqui era como se ele tivesse a entrar na mente, né? Ele dava essas palavras para que ativasse dentro das pessoas todas essas características. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que vocês estão repletos de bondade, cheios de conhecimento e capacitados para aconselhar-se mutuamente. Em alguns pontos, porém, eu lhes tenho escrito de forma abusada para lembrar vocês acerca disso, por causa da graça que Deus me deu para ser servo do Messias Yeshua para com os gentios, com o dever sacerdotal de apresentar as boas novas de Deus, a fim de que os gentios possam ser uma oferta aceitável, santificada pela Ruach HaKodesh.
Em união com o Messias Yeshua, então, tendo motivo para orgulhar-me do meu serviço a Deus, porque não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Machia realizou por meu intermédio para levar os gentios à obediência mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres e mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém até o Ilírico, por todo o caminho, proclamei plenamente as boas novas do Messias. Sempre é meu desejo anunciar as boas novas onde o Messias ainda não é conhecido, para que eu não edifique sobre o fundamento de outra pessoa. Ao contrário, como diz o Antigo Testamento, os que não tinham ouvido falar dele o verão, e os que não tinham ouvido entenderão. Esse também é muito engraçado, né? Porque é mais fácil a gente evangelizar um ateu, ou seja, mostrar a verdade a um ateu, ensinar a verdade das Escrituras a um ateu, do que um próprio evangélico, né? O evangélico, alguém que já faça parte de uma religião que por vezes até conhece Yeshua, ou seja, conhece Jesus Cristo, né? Aquele Jesus Cristo de Roma, mas não o Yeshua verdadeiro, né? Então, basicamente, é isso que Paulo está aqui a falar. Ele orgulhava-se mais, ele tinha mais regozijo e ele buscava mais ensinar naqueles que não tinham qualquer fundamento, ou seja, aqueles que eram completamente ateus, completamente ímpios, né? Do que aquelas pessoas que já tinham conhecimento, né? Versículo 22. É por isso que fui impedido muitas vezes de visitá-los. Agora, porém, por não haver nenhum lugar nestas regiões que precise de mim, e porque desejei visitá-los durante tantos anos, espero vê-los a caminho da Espanha, e ter sua ajuda para durante e ter a sua ajuda para viajar até lá depois de teres usufruído a companhia de vocês durante algum tempo. Agora, porém, parto para Jerusalém com a ajuda do povo de Deus, dali, porque Macedónia e Acaia acharam por bem fazer uma contribuição para os pobres com o povo de Deus de Jerusalém. Eles acharam por bem fazê-lo, mas a verdade é que eles lhes devem isso. Pois se os gentios participaram com os judeus nas questões espirituais, então os gentios têm o dever de ajudar os judeus em questões materiais. Assim, quando eu tiver terminado esta tarefa e tiver certeza de que eles receberam este fruto, partirei para a Espanha e visitarei vocês de passagem. Ou seja, basicamente aqui o apóstolo Paulo a mostrar que houve ali um conjunto uh, de pessoas que se juntaram para ajudar ali os judeus de Jerusalém, né? E o próprio apóstolo Paulo a dar aqui uma explicação de que a questão das ofertas, a questão do ajudar o próximo, dessas obras de tzedakah, elas são válidas e elas são necessárias. Ele quase que coloca aqui como uma meia obrigação, né? Basicamente ele está a dizer de como isso é proveitoso e como isso faz todo o sentido, né? Porque ele diz: se os gentios participaram com os judeus nas questões espirituais, ou seja, eles foram ensinados da palavra, eles obtiveram a salvação pelo próprio Yeshua, então os gentios têm o dever de ajudar os judeus em questões materiais, ou seja, nessa ajuda material. Assim, quando eu tiver terminado esta tarefa e tiver certeza de que eles receberam este fruto, partirei para a Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plena medida das bênçãos do Messias. Exorto os irmãos por nosso Senhor Yeshua, o Messias, e pelo amor do Espírito, a que se unam à minha luta, orando a Deus a meu favor, para que eu seja livrado dos incrédulos de Judá e que meu serviço para Jerusalém seja aceitável ao povo de Deus dali. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo aqui a pedir essa ajuda em termos de oração, essa ajuda em oração do próprio povo de Deus espalhado aqui nessa igreja de Romanos, né? Nesta igreja de Roma. Então, se for da vontade de Deus, eu os visitarei com alegria e terei tempo para permanecer entre vocês. Que o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. E aqui o último capítulo, se não estou em erro, exatamente, o último capítulo, capítulo 16, apresento-lhes a irmã Feb, diaconisa, se não me engano, aqui diz Shamash, eu se não me engano é diaconisa, da congregação de Sencreia, para que a recebam no Senhor como deve fazer o povo de Deus e lhe deem toda a assistência necessária da parte de vocês, porque ela tem sido de grande ajuda para muitas pessoas, incluindo a mim. Cumprimentem Priscila e Áquila, meus colaboradores no Messias e Yeshua. Eles arriscaram o pescoço para salvar a minha vida. Não apenas eu lhes agradeço, mas também todas as comunidades messiânicas dos gentios. Cumprimentem também a congregação que se reúne na casa deles, né? Aqui algumas traduções, em vez de congregação, elas escrevem igreja, né?
A gente sabe que igreja não é esse templo físico. As próprias igrejas é a palavra congregação, né? É aquela palavra eclésia. E acontecia na casa das pessoas, né? Então, cumprimentem o meu querido amigo Epeneto, que foi a primeira pessoa da província da Ásia a depositar confiança, a depositar sua fé no Messias. Cumprimentem Miriam, que trabalhou arduamente por vocês. Saudações a Andrónico e Junias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São bem conhecidos entre os apóstolos e confiaram no Messias antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saudações a Urbano, nosso colaborador no Messias, e meu amado irmão Estaquis. Saudações a Apeles, cuja confiança no Messias foi testada e aprovada. Cumprimentem-os da casa de Aristóbulo. Cumprimentem Herodião, meu parente. Cumprimentem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Cumprimentem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Cumprimentem Rufo, escolhido pelo Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim também. E aqui é cumprimentos, 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 cumprimentos. E versículo 17 diz: exorto os irmãos que tomem cuidado com quem causa divisões e arma laços ao lado do ensino em que vocês foram treinados. Olha só a exortação de Paulo. Aí a exortar para terem cuidado com novas doutrinas, né? Contrárias àquilo que ele ensinou. Afastem-se dessas pessoas, pois homens desse tipo não servem ao nosso Senhor Yeshua, o Messias, mas ao próprio ventre. Mediante conversa suave e adulação, enganam os mais inocentes, ou seja, aquelas pessoas novas na fé, aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento nas Escrituras, com doutrinas que vão contra a própria Escritura, doutrinas diferentes daquilo que o povo tem sido ensinado. Porque todos ouviram falar da sua obediência. Rejubilo-me por causa de vocês. Entretanto, desejo que sejam sábios em relação ao bem e inocentes em relação ao mal. E Deus, a fonte de paz, esmagará em breve o adversário debaixo dos seus pés. Timóteo, meu colaborador, envia saudações a vocês, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, cumprimento vocês no Senhor. Gaio, meu anfitrião, em cuja casa se reúne toda a congregação, envia saudações. Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto enviam saudações. A Deus que pode fortalecê-los de acordo com minhas boas novas, em harmonia com a revelação da verdade secreta que é o anúncio de Yeshua, o Messias, mantida em segredo e em silêncio por eras e eras, gerações e gerações, mas manifestada agora por meio dos escritos proféticos por ordem de Deus, o Eterno, e comunicado a todos os gentios para incentivá-los à obediência baseada na fé ao único Deus sábio, por meio de Yeshua, o Messias, seja a glória para todos sempre. Amém. Vejam só, comunicado a todos os gentios para incentivá-los à obediência, ou seja, a obediência da Torá, a obediência dos escritos, a obediência das instruções do Eterno, mas baseados na fé. Ou seja, a fé é a porta para nós adentrarmos na obediência à Torá. E assim terminamos a nossa carta aos Romanos. Finalizada a carta aos Romanos, eu creio que 1 Coríntios e 2 Coríntios não vale a pena ler, porque são cartas que não trazem assim grande confusão daquilo que Paulo fala, né? Talvez aqui a segunda carta de Coríntios ele ainda fala ali alguma coisa sobre a questão de Moisés, que Moisés tinha aquela luz na sua face e tal, tal, tal. E pronto, fala ali um pouco da lei, mas não sei, vou ver se o Eterno deseja que eu traga a segunda de Coríntios. Mas se não trouxer as cartas de Coríntios, vamos então para o próximo vídeo e vamos começar em Gálatas, né? Gálatas aqui que é bem, bem forte e é uma das cartas mais utilizadas aí por muitas pessoas a dizer que a lei foi anulada. Mas nós vamos perceber e vamos entender da mesma forma como entendemos em Romanos aquilo que Paulo realmente fala e o jogo de palavras, as analogias que ele traz por conta da imensa sabedoria que Paulo carregava, né? Quem tiver dúvidas, quem quiser colocar alguma questão, está à vontade. Hoje estamos aqui estamos com 7 irmãos aqui. Nas outras lives costuma estar bem mais gente e hoje que tínhamos tempo aqui para falar, né? Ou seja, estamos com 50 minutos de live.
Tínhamos aqui tempo para falar. Quem quiser colocar alguma questão, está à vontade. Nossa, estou cheio de sede. Devia ter enchido aqui a garrafa com mais água. Quem está aí desse lado, o que é que acharam dessas lives de leitura aí da carta de Romanos? Eu não sei se o microfone está ligado, tá? Deixa eu ver quem é que está por aqui. Não há questões, irmãos? Dúvidas? Nada? Olha, vou aproveitar para mostrar aqui para vocês algo que Yeshua me revelou ontem, né? Vejam só. Foi ótimo, irmão. Entendi alguns pontos. Cheguei na live, já estava no capítulo 12, mas foi uma benção. Ah, então só perdeu um capítulo. Não foi assim tanto. Só perdeu o capítulo 11. A gente começou do capítulo 11. Minha dúvida em Romanos 14 sobre alimentação. Mas foi esclarecido. Romanos 14. Ou seja, aquela questão que ele diz: quem é fraco pode comer de tudo, papapá, papapá, né? Quem come de tudo não deve desprezar quem se abstém de certos alimentos. Isso tudo vem dessas. É como eu falei, aquele exemplo da Índia foi um bom exemplo que o Espírito Santo me trouxe aqui à mente. Havia tradições, né, nas próprias terras. Existem essas tradições nas próprias terras, tradições de alimentos, assim, doutrinas. Então, assim como na Índia, ah, a vaca não é consumida porque eles consideram ainda a Índia sagrada, aqui em Portugal pode-se comer vaca. Então, para eles, é algo que não é considerado impuro, mas acaba por ter uma proibição de comer. Ou seja, é como se fosse impuro, mas na verdade lá é ao contrário. É tão sagrado que não se pode comer. Então, em Roma existia doutrinas idênticas, né? Onde eles uh, proibiam alguns alimentos. Então Paulo não poderia ir contra a Torá e ele, basicamente, nesse capítulo 14, ele está a apelar à sensibilidade das pessoas, à inteligência, à astúcia das pessoas, em não colocar alguma barreira, né? Em dizer, não, tu não podes comer isso e tal, e se Deus não gosta, pá, 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 pá. Não é necessário fazer isso num momento inicial, né? É o próprio Espírito Santo que vai convencendo a pessoa, que vai fazendo esse trabalho. Nós só precisamos de ser essa luz, nós só precisamos de ir ensinando. Ninguém é salvo pela nossa própria mão, tá? Tudo é obra de Yeshua, tudo é obra do Espírito Santo, tudo é obra dele. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar aquilo que eu quero mostrar para vocês. Ouça. Estou aprendendo sobre a alimentação correta agora, obrigada. Amém. Louvado seja o Eterno. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Como é diferente o Jesus romano que aprendi e judaico que estou aprendendo. Obrigada. Amém. Amém. É isso mesmo, é por isso que eu digo. A maior parte das pessoas, elas conhecem Jesus, né? Mas quando a gente começa a entender realmente o que foi falado nas Escrituras, as pessoas então começam a conhecer Yeshua. Eu costumo sempre dizer isso. Não desprezando e não me achando mais do que as outras pessoas que falam Jesus, mas eu acho que isso é algo muito engraçado. Quando a pessoa se aprofunda no conhecimento de quem é o Messias, né? Quando a pessoa se aprofunda no conhecimento das Escrituras,
ela parece que automaticamente começa a falar Yeshua, né? Parece que aquela frequência do nome Jesus já não bate com ela, já não bate dentro dela, já não bate com aquilo que ela conhece das Escrituras. Parece que o próprio Yeshua se revela à pessoa como Yeshua e não como Jesus Cristo, né? Poxa, não estou conseguindo encontrar a imagem, onde é que está? Sim, a live vai ficar gravada lá no YouTube, tá?